Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o Movimento Natsratim, os discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, e hoje com mais um vídeo da série Por que Yehoshua é o Mashiach? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a terceira e última prova de que Rabbeinu Yehoshua de Natzrat se encaixa perfeitamente nas qualificações das escrituras e da tradição judaica para ocupar o posto de verdadeiro Mashiach prometido ao povo judeu. Como todos sabem, Rabbeinu Yehoshua de Natzrat morreu. O fato de ele ter morrido o invalida como Mashiach? Como podemos reconhecer o Mashiach verdadeiro? O Mashiach se manifesta em uma ou duas etapas. É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Um dos aspectos messiânicos que é crucial para a identificação do Mashiach verdadeiro é a sua relação com o ensino da Torá. Rambam, o Rabino Maimônides, ensina que o Mashiach precisa ser um estudioso versado em todos os aspectos da Torá e um exímio cumpridor das mitzvot. A Torá mesmo descreve as características de uma pessoa que pretenda ser um candidato a rei de Israel. Para que essa pessoa seja aprovada e elegida de acordo com a vontade de Hashem, ela diz o seguinte: e ele escreverá para si mesmo uma cópia dessa Torá e a terá consigo, e a lerá todos os dias da sua vida. Ou seja, o Mashiach precisa ser um erudito, um grande sábio da Torá, e qualquer pretenso Messias que completa, termina, abole ou invalida qualquer um dos mandamentos da Torá não pode ser identificado como Messias verdadeiro. E nisso, Rabbeinu Yehoshua de Natzrat se encaixa perfeitamente. Quando perguntado sobre qual era o maior dos mandamentos da Torá, ou seja, qual era o mandamento mais importante, Rabbeinu Yehoshua explicou citando o Shema. Quando um leproso foi milagrosamente curado por Hashem através de Yehoshua, ele o instruiu a completar o seu processo de purificação se apresentando ao Kohen Gadol, ao sumo sacerdote como ordena a Torá. E em diversas ocasiões, Rabbeinu Yehoshua força os seus discípulos a sempre procurar na Torá o que ela diz sobre os assuntos mais cruciais da vida, dizendo: e o que está escrito na Torá? Como você a lê? E se você quiser saber mais sobre a relação de Rabbeinu Yehoshua com a Torá, tem um vídeo falando sobre esse assunto aqui no canal. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas voltando, a sabedoria em Torá e a erudição de Mashiach é tão grande que o Rambam chega a dizer que ele deve ser mais sábio do que o rei Shilomo e um grande profeta semelhante ao nível de Moshe Rabbeinu. O Midrash ensina que a Torá que o homem aprende nesse mundo é vã quando comparada com a Torá de Mashiach. Ou seja, segundo os nossos sábios, quando Mashiach aparecesse, haveria uma revelação tão tremenda da sabedoria da Torá que ela seria considerada por algumas pessoas como sendo uma nova Torá. Não tem nada a ver com abolir ou mudar a Torá que nós já temos. Os sábios explicam que apesar de Hashem ter dado a Torá no Monte Sinai, num evento único e que jamais se repetirá, o Mashiach tem a capacidade de revelar aspectos infinitamente mais profundos dessa Torá, e que é por isso que as pessoas teriam a impressão de estarem diante de uma nova Torá, ou seja, a mesma Torá, só que explicada de uma forma muito mais profunda. Explicando sobre o teor dos ensinamentos de Mashiach, os grandes sábios dizem que o Mashiach compreende e ensina não somente a razão e o porquê das letras da Torá, aquilo que está visível e aparente no texto, mas também dos espaços em branco entre essas letras. Ou seja, o Mashiach não olha para a Torá de forma superficial, ele ensina o espírito da Torá, a razão das mitzvot, a intenção por trás de cada mandamento. Por exemplo, palavras de Rabbeinu Yehoshua. Moshe ensinou: honra o teu pai e tua mãe, como consta na descrição dos 10 mandamentos. E também, quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. Ou seja, 2 mandamentos relacionados à nossa responsabilidade com os nossos pais. E ele continua: mas vocês estão ensinando, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que eu tenho e que vocês poderiam aproveitar de mim, eu dediquei como um korban, como uma oferta a Hashem. Fazendo isso, vocês se sentem isentos de fazer qualquer coisa por seu pai ou por sua mãe. Ou seja, os pais recorrem a um filho no momento da necessidade, mas o filho diz: desculpa, papai, não posso te ajudar, porque isso aqui que eu poderia te ajudar, eu fiz um voto e agora ele é um korban, ele é uma oferta a Hashem.
Então Yehoshua conclui: ao fazer isso, vocês invalidam a palavra de Hashem pela tradição que vocês transmitem. Entenderam o ponto? Vamos a outro exemplo. Ouviram o que foi dito, ou seja, ensinado? Amarás ao teu próximo, prestem atenção, isso foi ensinado, baseado em Levítico 19:18. Amarás ao teu próximo e, portanto, odiarás ao teu inimigo. Deixa eu explicar isso. A frase odiarás ao teu inimigo não está escrita na Torá, mas isso foi ensinado como sendo uma dedução lógica do mandamento amarás ao teu próximo, ou seja, somente ao teu próximo. Os filhos da aliança, como diziam alguns. Rabbeinu Yehoshua ensinou: eu, porém, vos digo, ou seja, eu vos ensino, amem os vossos inimigos. Fique claro aqui que amar na língua hebraica não tem nada a ver com sentimentos não, tá bom, gente? Amar no contexto judaico significa fazer o bem a uma pessoa quando a situação exige. Ou seja, amem os vossos inimigos significava naquele contexto que os seus ouvintes deveriam fazer o bem a todos sem ficar buscando saber se a pessoa era parte ou não do povo de Israel. Aqui entra na discussão de quem é o meu próximo, e ele continua: façam tefilá, orem pelos que vos perseguem, para que vocês sejam verdadeiramente filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Ou seja, ele não determina as suas ações de bondade baseado nas ações das pessoas. Ele é bondoso e ponto, sem distinção. Então ele continua: porque se vocês amarem somente aos que vos amam, ou seja, se vocês fizerem o bem apenas por aquelas pessoas que fazem o bem de volta para vocês, que recompensa tereis? Os ímpios também não fazem o mesmo? Ou seja, Rabbeinu Yehoshua está ensinando sobre a bondade plena de Hashem. Ele está indo além do que já havia sido ensinado, um princípio judaico conhecido como Lifnim Mishurat Hadin, ou seja, ir além do que a lei manda explicitamente. Ele está explicando o espírito da Torá, fechando as brechas da Halahá, da aplicação da lei judaica. E não pensem que essas palavras dele sejam um endosso para se desprezar a Massorá, a tradição da transmissão interpretativa das escrituras, não. Na verdade, Rabbeinu Yehoshua se posiciona contra aquelas tradições que são ensinadas como se tivessem o mesmo peso de Torá, ou contra aquelas que a contradizem. O próprio Rabbeinu Yehoshua ensina que a forma correta de ensinar os valores da vontade de Hashem é por meio da transmissão, ou seja, da Massorá. Ele diz: vão e ensinem todas as pessoas o que eu vos ensinei. E os seus discípulos também, ecoando as suas palavras, dizem: eu vos transmito o que eu também recebi. Além disso, Rabbeinu Yehoshua também orienta que a transmissão dos seus ensinos deveria ser feita por meio de pares ou duplas de transmissores chamados zugot em hebraico, assim como todos os rabinos da época do Segundo Templo. Ou seja, o problema não estava nas tradições, e sim em quais tradições. Existem muitas outras. O vinho do Seder de Pessah, a festa de Hanukkah, a tradição de dar voltas ao redor do altar do templo carregando água para a oferta de libação no último dia da festa de Sukkot. Ou seja, Yehoshua não era contra as boas tradições judaicas que uniam o povo, e sim contra aquelas que não expressavam o espírito da Torá. Conseguem perceber? Todas essas ações de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat se ajustam perfeitamente às descrições ensinadas tanto pelos sábios do Talmud quanto pelos sábios medievais e modernos. Rambam, Rashi, Abarbanel e os sábios do Talmud, nenhum deles acreditava, pelo menos não publicamente, que Rabbeinu Yehoshua de Natzrat fosse de fato o Mashiach prometido a Israel. Mas a descrição que eles fazem de como o Mashiach se manifesta e de como ele deve ser é exatamente a mesma que foi registrada nos escritos dos primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua muitos anos antes deles. Você pode até não reconhecê-lo como Mashiach, mas se você realmente conhece as leis e as tradições que falam sobre a vinda do Mashiach, você não pode negar o fato de que Rabbeinu Yehoshua de Natzrat é o único judeu que até hoje tem cumprido todas as especificações estabelecidas. E além disso, ele ainda ensinou a Torá em um nível tão elevado e de uma forma tão simples que aqueles que se consideram sábios ficam sem entendimentos diante dele, mas os que são humildes conseguem perceber a grandiosidade da sua sabedoria.
Ah, tá bom. Como assim ele cumpriu todas as especificações? Alguns criam objeções dizendo: Yehoshua pode até ter cumprido alguns dos aspectos messiânicos mais simples, mas e as outras profecias? Yehoshua morreu sem cumprir tudo, não é? Portanto, ele não é o Messias, correto? Errado! Desde a época de Rambam, não tem como a gente falar de Mashiach sem citar diretamente os dois últimos capítulos da sua obra monumental, o Mishneh Torah, em Hilchot Melachim, onde ele compila as leis referentes aos reis de Israel e consecutivamente sobre o Mashiach. Ele escreve o seguinte: se surgir um rei da casa de David que é versado em Torá, que se empenha em mitzvot como David seu pai, tanto na Torá escrita quanto na Torá oral, e ele ordena a todo Israel que siga os caminhos dela e os encoraja, reparando suas brechas, lutando as guerras de Hashem, podemos presumir que este seja o Mashiach. E se ele tiver sucesso em derrotar os inimigos ao redor e em construir o santuário no seu devido lugar e reunir os dispersos de Israel, podemos ter certeza de que este é o Mashiach. Percebam uma coisa, Rambam divide a manifestação de Mashiach em duas etapas. Uma em que a gente já pode presumir com algum grau de certeza de que essa pessoa seja o Mashiach, e a outra onde não teremos qualquer dúvida de que ele seja de fato o Mashiach. Vamos entender o porquê? Na primeira parte, Rambam lista as ações que dependem unicamente do Mashiach, ou seja, ser um descendente do rei David, ser versado em Torá e cumpridor das mitzvot, reparar as brechas da lei judaica, coisas que nós vimos que Rabbi Yehoshua fez, encorajar a todos os judeus para que se tornem mais apegados a Torá e mitzvot. Aqui vale ressaltar que nunca houve na história de Israel um candidato a Mashiach que tenha cumprido tão bem essa tarefa quanto Rabbeinu Yehoshua de Natzrat. Ele não só encorajou a muitos judeus dentro da terra de Israel a se reconectarem novamente com a Torá, chamando-os a fazerem techuvá, como também enviou representantes, shluchim em hebraico, a diversas comunidades da diáspora com a mesma mensagem de retorno a Hashem através dos princípios de justiça, ética e moral que estão expressos na Torá. Judeus que antes eram marginalizados pelos extremistas da religião judaica puderam ter novamente a chance de fazer techuvá e se reconectarem à vida judaica, à sinagoga e ao templo. Comunidades inteiras na diáspora tiveram a oportunidade de viver pela primeira vez uma vida judaica sob orientação de uma pessoa que se importou com eles. Segundo Maimônides, apenas isso já seria o suficiente para presumirmos que essa pessoa seja o Mashiach. Mas Maimônides lista outras ações que o Mashiach precisa cumprir e que estão separadas da primeira lista. A questão é, por quê? Por que Maimônides lista uma segunda classe de ações que o Mashiach precisa cumprir? A razão de ele separar é porque na segunda parte ele lista as ações que não dependem unicamente do candidato ao Mashiach, mas também do mérito do povo judeu. Ser vitorioso numa guerra contra os inimigos ao redor de Israel, construir um templo sagrado e reunir as tribos perdidas não dependem apenas do Mashiach, depende também de cada judeu, de como cada judeu se relaciona e responde ao chamado de Hashem e desse Mashiach. E mesmo assim, tudo acontece de acordo com a vontade de Hashem e no seu tempo. Os opositores da messianidade de Yehoshua levantam a objeção de que ele morreu sem cumprir todas as profecias e que não há nada na tradição que diga que o Messias morra e que venha duas vezes para cumprir o restante das profecias numa segunda etapa, como ensinamos acerca de Rabbeinu Yehoshua. Pois bem, agora vejam, o Talmud em Sanhedrin 98b diz: se o Mashiach vier dos mortos, ele será alguém como Daniel. Peraí, como assim se o Mashiach vier dos mortos? Aqui é interessante que os sábios levantam a possibilidade de o Mashiach vir dos vivos ou dos mortos, ou seja, de ele ser uma pessoa que vive entre nós quando ele se manifestar, ou de ser uma pessoa que já morreu no passado. E mais, eles fazem uma conexão com o profeta Daniel. Eles dizem, se o Mashiach vier dos mortos, ele será alguém como Daniel. Agora analisem comigo. Há duas possibilidades aqui. Eles podem estar apenas dizendo que o Mashiach seria uma pessoa como o profeta Daniel foi, ou ainda estarem se referindo à descrição de Daniel sobre o Mashiach que morre, como eu expliquei no vídeo anterior. Ou seja, se o Mashiach vier dos mortos, ele será alguém como Daniel. Nesse sentido, ele seria alguém como Daniel descreveu.
Rashi, considerado o maior intérprete das Escrituras e do Talmud, explica isso dizendo que o Mashiach não precisa necessariamente ser alguém que vive entre nós, mas pode muito bem ser alguém que já viveu e morreu no passado. E ele vai mais além, comentando sobre o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, ele escreve o seguinte: o Mashiach se revelará e depois será escondido, e depois será revelado mais uma vez. E assim também é dito no Midrash de Ruth e nos poemas do Rabino Eliezer Hakali. Até onde sabemos, Rashi não acreditava em Yehoshua como Mashiach, ou seja, a ideia de um Messias que vinha duas vezes, de um Messias que nasce, vive, cumpre o seu propósito de acordo com a vontade divina, morre, é escondido por Hashem e depois volta para cumprir o restante das profecias, não era uma ideia estranha para o Rashi e nem para os sábios do Talmud e do Midrash. Agora vejam, o Zohar, em Parashat Balak, afirma que o Mashiach terá que morrer, e ele explica isso dizendo que a finalidade é para que ele alcance um nível espiritual mais elevado, para que depois ele volte novamente com esse novo nível alcançado. O famoso rabino Yitzhak Luria, já ouviram falar dele? No 13º capítulo da sua obra Sha'ar Hagil Gulim, diz que depois que o Mashiach chegar, ele será escondido nos céus, assim como Moshe Rabbeinu estava escondido no Monte Sinai, e só então, depois de algum tempo, ele aparecerá novamente. Enfim, o fato de que nem todas as profecias tenham sido cumpridas ainda não significa que Yehoshua não seja o Mashiach prometido. Nós não podemos tentar adaptar os desígnios e os tempos que Hashem determinou com base naquilo que a gente acredita ou acha que tem que acontecer. O próprio Rambam, como nós vimos, divide a manifestação do Mashiach em duas etapas distintas e separadas, porque ele sabia que é assim que tem que ser, que foi assim que os sábios interpretaram as Escrituras. Uma análise sincera e cuidadosa das profecias do Tanar e da tradição judaica nos mostra que a manifestação do Mashiach não acontece de uma só vez, mas em duas fases distintas e separadas. E olha que eu nem citei o conceito de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, que ajudaria a elucidar muita coisa aqui. Eu estou falando de um ensinamento claro da tradição judaica que, com base no Tanar, diz que o Mashiach vem duas vezes, ou em duas etapas, de que o Mashiach aparece e é rejeitado e morto, e então será escondido antes que ele seja definitivamente reconhecido numa segunda vinda. Por exemplo, o Midrash declara o seguinte: Rabi Berechiá ensinou em nome do Rabi Levi: como foi o primeiro Redentor, assim também será o último Redentor. Como o primeiro Redentor se revelou ao povo de Israel e depois foi escondido deles por um tempo e só depois foi revelado definitivamente a eles, assim também será o último Redentor. A Barbanella afirma em seu livro Yeshuot Meshicho que o Mashiach terá que morrer para purificar a geração. Então, ele vai esperar em um estado espiritual no céu até que ele ressurja no fim dos dias. Já o Midrash de Bamid Barabá vai mais longe. Ele diz que além de o Mashiach vir, ser ocultado da vista de Israel e do mundo por algum tempo e só então aparecer outra vez, ele ensina que ele seria rejeitado por alguns dizendo: todo aquele que nele acreditar e o seguir ficará contente de comer as raízes da vassoura e a folha das plantas, mas aquele que não o seguir fará paz com as nações. Perceberam? Agora me digam o que aconteceu no primeiro século da Era Comum, na época do Segundo Templo. Aqueles que seguiram Rabbeinu Yehoshua e o reconheceram como Mashiach ficaram contentes por terem encontrado o Mashiach e por poderem trabalhar sob sua orientação em favor da comunidade de Israel. E o que aconteceu com o restante do nosso povo que não deu crédito? Analisem a história, um exílio entre as nações que já dura quase 2000 anos. Gente, mais claro do que isso não existe. E qual a implicação de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat ser ou não o Mashiach prometido ao povo de Israel? Se todos nós estamos na mesma situação, nós estamos aguardando o Mashiach chegar. Alguns pela primeira vez, outros uma segunda vez. Independente disso, todos nós estamos aguardando a sua vinda. Por que não damos a mão, não nos unimos para aguardar a chegada do Mashiach, para que ele governe sobre Israel, para que ele transforme a nossa nação em uma nação modelo, para que a gente haja segundo a vontade de Hashem?
Mas nós estamos aqui. O movimento do Rabino de Natzaret não desapareceu, mesmo depois de 2000 anos de sua ausência física. E é evidente que nós continuaremos a existir pelos próximos anos. Mesmo diante da influência mundial e de conceitos religiosos ocidentais que tentaram ofuscar a mensagem judaica do movimento, e mesmo apesar de todos os esforços para tentar transformar um movimento judaico de cunho messianista, com potencial para iluminar o resto das nações com a luz da Torá, em uma religião universal com interesses de um império estrangeiro, ou ainda, apesar da tentativa quase bem-sucedida de aniquilação, o movimento Natsratim ainda continua de pé em nossos dias. E é evidente como um grande número de judeus de diferentes origens e lugares gradualmente se juntaram à fileira dos discípulos do Rabino Yehoshua de Natzaret para perpetuar o seu legado através da experiência e dos ensinos desse rabino e de seus primeiros discípulos. Os sábios da época do Talmud, bem como Maimônides, Rashi e os outros rabinos medievais, conheciam sobre os cristãos e o que eles falavam acerca de Jesus, o Deus dos cristãos, e não sobre Rabbeinu Yehoshua de Natzaret. Eles nunca leram os escritos dos primeiros discípulos que narram a vida e os ensinamentos de um rabino, um judeu que viveu na época do Segundo Templo e que foi reconhecido por muitos como o tão aguardado Messias de Israel. Porque se eles tivessem pelo menos lido, com certeza eles teriam chegado à mesma conclusão que aqueles que o viram ou que leram suas histórias. Os rabinos que leram ficaram convencidos disso, como eu demonstrei na série Rabinos que Creram. Algumas pessoas pensam que quando nós citamos esses rabinos que reconheceram a Yehoshua de Natzaret como Mashiach prometido a Israel, que a razão disso é fundamentar a nossa crença, como se a gente estivesse dizendo: nós acreditamos porque eles acreditaram. E não, a nossa crença em Yehoshua como Mashiach não está fundamentada na crença dos outros, sejam eles rabinos ou não, e sim nos aspectos messiânicos que apenas Yehoshua cumpriu e continua a cumprir. Aspectos esses que foram compreendidos e ensinados até mesmo por aqueles que, por não o conhecerem em seu contexto judaico original, não puderam crer nele. Enfim, Rabbeinu Yehoshua de Natzaret continua sendo o único judeu até os dias atuais que vem cumprindo à risca todos os aspectos que um candidato a Mashiach precisa ter. E em breve ele será posto como soberano sobre todos e ninguém precisará ter mais dúvidas disso. Shalom.